aluno e aluna do segundo ano do ensino médio. Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre o relato pessoal. Mas antes, eu gostaria também de dar as boas-vindas para a Vânia, que está aqui hoje com a gente, a intérprete, e vai nos acompanhar aí nessa aventura que é estudar sobre o relato pessoal. Vamos lá? Mas antes da gente começarmos, eu vou falar um pouquinho sobre os conteúdos que nós vamos trabalhar nesse primeiro bimestre, ok? Como vocês sabem, em 2021, nós vamos, o volume 1 será durante um bimestre. Então, ao longo de 8 semanas, nós vamos estudar esses gêneros textuais que eu vou falar agora. Por exemplo, hoje nós vamos tratar sobre o relato pessoal. Depois nós vamos ver aspectos das variações linguísticas. Na sequência, vamos falar um pouco sobre inteligência emocional, né? Vamos trazer textos, relatos sobre reportagens com a temática inteligência emocional e também vamos trabalhar alguns textos fazendo interpretações, ok? É interessante da gente perceber que no desenvolvimento do nosso conteúdo nós sempre trabalharemos com os textos, né, esses gêneros textuais e faremos atividades, ora questões, né, abertas, que a gente também chama de discursivas, ora questões fechadas, as questões de múltipla escolha. Vocês devem ter percebido que alguns temas aqui são, né, esse resgate do ano passado, né? Nós vamos relembrar alguns conteúdos, vamos relembrar alguns gêneros textuais, ok? E como eu estou falando em gênero textual, por que o gênero textual? Olha, nós não conseguimos nos comunicar se não for por intermédio dos gêneros textuais. Sim, olha, você precisa deixar um recado, né, para sua irmã, para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, uma tia. Aí você escreve ali um bilhetinho, né, deixa num lugar visível, na porta de uma geladeira. Olha, você usou um gênero textual, o bilhete. Você precisa mandar uma mensagem para a sua escola, você vai lá, digitar uma mensagem no e-mail, né? Você teve ali o suporte do computador e tal, você usou, né? Você fez uso de uma outra situação. Então, olha, nós só nos comunicamos por intermédio dos gêneros. E aí, eu até lembro de outros gêneros, como, por exemplo, o meme. Muitas pessoas comunicam utilizando os memes, né? Para trazer uma descontração, fazer uma crítica, passar uma mensagem. Isso nos faz lembrar que, então, os gêneros, eles podem sofrer alterações, eles podem desaparecer, eles podem permanecer, sim. Olha, por exemplo, a carta pessoal, aquela que a pessoa pegava uma folha, escrevia com caneta à mão. Hoje, muitas pessoas não escrevem mais cartas pessoais. Elas usam, né, o chat, usam o e-mail, usam a mensagem instantânea ali do WhatsApp. Olha, está se modificando. A carta pessoal ainda existe, mas as pessoas usam menos. O meme, por exemplo. O meme não existia no século XVIII. Olha, é um gênero bem atual. Então, nós vamos observar isso dos gêneros e nos comunicamos por intermédio deles. Bom, então, hoje nós vamos ver um gênero, o relato pessoal. Nós vamos fazer da seguinte maneira.
Primeiro eu vou ler esse relato pessoal e depois nós vamos fazendo algumas observações a respeito desse gênero, né, para a gente ver as características, né, a função. Então vamos primeiramente à leitura. Antes, eu gostaria de falar que eu retirei, né, desse site, né, o Sul 21, vocês também vão poder acessar e ler todos os relatos, porque olha que interessante. Esse site vai trazer relato de brasileiros que estão vivendo em outros países no mundo. E eles vão falar o que está acontecendo nesses outros países. Então, nós vamos ter brasileiros que estão vivendo na Argentina e vão falar como que está acontecendo lá. Eu escolhi um relato de uma brasileira que está vivendo, né, em um outro país, daqui a pouco eu vou falar. Então é interessante isso, para a gente poder mesmo saber, conhecer e ver o que brasileiros em outros lugares estão enfrentando. Então a chamada, né, é justamente essa, né, relatos da pandemia, são relatos pessoais, brasileiros contam como está sendo viver neste momento em outros países. E aí vocês vão poder ler outros relatos. Então vamos para o relato que eu escolhi. Então, essa brasileira está em Moçambique. Então, esse relato dela vem com um título, e aí nós vamos fazer a leitura toda e depois a gente retoma em alguns aspectos. De Moçambique. Se a doença se propagar por aqui, vai ser uma devastação. Publicada em 19 de abril de 2020, Dalva Rodrigues. Olha o que acontece. A Dalva não quis usar o nome verdadeiro, então ela usou um pseudônimo e o site informa isso, né? O nome foi trocado a pedido da autora do relato. Então, aqui essa autora, olha que interessante, ela também fotografou, ela fez uma fotografia e é do arquivo pessoal dela. Então, olha, isso vem trazendo lá no site, falando, olha, foto, é que a gente chama, né, de fonte. Foto, arquivo pessoal da autora. Essa foto também vem com uma legenda para a gente se situar. Olha lá, baldes com água para lavar as mãos tentam garantir medidas mínimas de higiene diante da pandemia em Maputo. É onde, né, a nossa autora está. Tenho 38 anos, sou brasileira e resido em Moçambique desde fevereiro de 2019. Conheci meu marido moçambicano em Porto Alegre, enquanto ele fazia uma formação acadêmica de 4 anos. Assim que ele concluiu o curso, decidi começar uma nova vida fora do Brasil. Aqui em Maputo, atuo como empreendedora na área de agropecuária. Um aspecto interessante dessa crise é que, com o fechamento da fronteira com a África do Sul, principal fornecedor de quase todos os produtos alimentícios, agrícolas e etc., os pequenos produtores ganharam mais espaço no mercado nacional. Moçambique depende diretamente da África do Sul porque não incentiva a produção nacional. Aqui quase tudo que consumimos é importado. Moçambique é um país pobre, cuja economia gira em torno do comércio informal. Então, as pessoas trabalham para comer no mesmo dia. Com o avanço da epidemia, proibiram as vendas nas ruas, fecharam os locais de consumo de bebidas alcoólicas, proibiram a aglomeração. Porém, quem trabalha nesses setores não recebeu nenhum tipo de subsídio governamental, causando um desconforto generalizado. As pessoas estão bem preocupadas com uma possível disseminação da doença por Moçambique, pois o nosso sistema de saúde não irá comportar, vai colapsar. Temos somente 26 respiradores em todo o país, com quase 30 milhões de habitantes. Os médicos estão trabalhando sem equipamentos de proteção individual. Estimamos que, se a doença se propagar por aqui, vai ser uma devastação total,
devido às condições socioeconômicas das camadas mais baixas da população. Enquanto no mundo todo se diz para lavar as mãos com água e sabão, aqui quem não tem sabão usa cinza. Isso ajuda a estender a... Isso aqui ajuda a entender a pobreza moçambicana. Dei uma agarradinha ali, né, gente? Mas vamos lá. Olha, como eu havia mencionado a vocês, o relato pessoal é uma modalidade em que essa pessoa, esse autor, vai narrar um acontecimento marcante da sua vida. Aqui no caso nós temos a autora vivendo em um outro país, numa situação muito complicada. Então ela vai relatar esse momento marcante da vida dela, né? E nós vamos ver que é um texto que nos emociona, né? Traz esses sentimentos do autor que acaba também nos contaminando. Então nós nos sentimos sensibilizados ao lermos. Muitas vezes a gente até desconhece determinada realidade. E é justamente o relato que vai trazer esse conhecimento para a gente. Bem, como nós observamos, o relato pessoal, ele é narrado na primeira pessoa. Ela fala eu, né? Observamos que há tantos verbos no presente. Lá no começo, quando ela se apresenta, ela fala, olha, eu vivo, tá? O verbo está no presente. Mas em alguns momentos ela tem que relatar, ela tem que contextualizar aquele momento presente. Então, ela vai usar os verbos no pretérito, no passado. Então, ela fala, eu me casei, quando eu vim, eu conheci o meu marido. Olha, então nós vamos observar, né, esses dois tempos no relato pessoal. Uma outra coisa que nós vamos observar no relato pessoal é o caráter subjetivo. Não confunda com o subjuntivo lá do verbo, hein? O subjetivo tem a ver com a questão pessoal, tá? O subjetivo é isso, o sujeito, é a pessoa, é pessoal, é aquela experiência pessoal. Então, o caráter subjetivo, que a gente viu que é reforçado pelo uso da primeira pessoa. E as experiências pessoais. Então, primeiro vocês viram, ela falou sobre como ela conheceu o marido, ele estava estudando aqui no Brasil, aí eles se casaram, ela decidiu acompanhar o marido, né, para Moçambique. Então, ela está contando essa trajetória dela, essas experiências. E ela fala sobre a situação. Olha, até eu, quando eu li o relato, falei, nossa, 26 respiradores para uma população de 30 milhões, uma loucura. Então, até o próprio título, né, nós vamos voltar lá no título, até o próprio título do relato, olha como que o título do relato, voltando lá, se a doença se propagar por aqui, vai ser uma devastação. Olha, as impressões, né, da autora. Então, essa questão dessa subjetividade já traz aí no título. Então, voltando às características, nós temos aí a presença, né, desse emissor, quem, né, que está redigindo, produzindo ali. Então, é ela, né, essa autora que não colocou o nome, né, pseudônimo, e tem o receptor, porque na verdade quando ela escreve, ela pensa nesses outros brasileiros que desconhecem a realidade de Moçambique e ela escreve pensando em passar essa experiência, essas impressões para a gente. Bom, como nós vimos, né, o relato pessoal, ele tem uma estrutura. Pode ser que haja alguma flexibilidade, tá? Mas normalmente nós vamos encontrar isso. Olha, um título que vai se referir ao tema que será abordado, tá? É aquilo que eu falei com vocês, aquela estratégia de impacto. O título já nos, né, chama atenção,
né? Vai ser uma devastação, olha. Depois nós temos a delimitação do assunto abordado. Então ela vai falar, eu vou falar sobre o quê? Sobre a situação, né? A pandemia em Maputo. Tá vendo? Delimitou o assunto. Ela não está falando de várias coisas políticas. Olha, delimitou a situação. A introdução, nós já comentamos aqui, os primeiros parágrafos vão trazer, né, o local, né, onde que ela está, as personagens, né, que ela fala dela, fala do marido, então está apresentando aí. Nós temos o contexto, que é a situação em que o relato se passa, né, o que está sendo narrado. Então ela falou ali da situação, né, dos comerciantes, o que está acontecendo. Tem uma parte que sensibiliza, não tem nem água para lavar a mão. E aí as pessoas vão usar cinza para fazer uma higienização. Então ela mostra esse contexto. As personagens aqui, aqui no relato dela, nós vimos que é o povo em geral, lá de Maputo, e essa visão que ela está vendo, o que está acontecendo, então ela fala mesmo dessa questão ali marcando para a gente a situação, e o desfecho, que é aquele momento em que ela faz essa reflexão sobre essas experiências e a consequência dos fatos, né? E no finalzinho do texto dela, reforça até o que está lá no título. Se a doença propagar por aqui, vai ser uma devastação, né? Ela cita o exemplo de não ter água e as pessoas usarem cinza, até para mostrar essa realidade que, às vezes, muitas pessoas desconhecem. Bem, gente, como eu disse, para preparar essa aula, né? Então, além, né, do site lá do S21, que trouxe esse relato pessoal, tá? Eu também consultei, né, o texto da Ana Gabriela Amorim Rocha, que vai falar sobre essa questão aí, né, dos relatos não, né? Dos gêneros textuais. E entre os gêneros textuais, nós temos aí os relatos. Bem, eu gostaria de falar com vocês o seguinte: vocês vão desenvolver as atividades. Em caso de dúvida, não esqueçam, nós temos o Se Liga, no Tira Dúvidas, ao vivo. Então, se você estiver lá lendo, né, as suas semanas, teve dúvida, liga para a gente. Vamos tirar a sua dúvida ali ao vivo, né? E é interessante também que vocês voltem lá, né, no site do Sul 21, né, S21, e leiam os outros relatos desses brasileiros que estão em outros países e o que eles estão vivendo por lá. É muito interessante, principalmente para a gente conhecer essa realidade. E também eu convido vocês a também ter um caderno, relatem também as experiências que vocês estão tendo. É interessante, porque o relato ele vai servir para a gente dividir, compartilhar a nossa visão, né, de mundo, o que nós estamos experimentando. Então, é interessante também, fica aqui o convite para que você também faça um relato pessoal falando da sua experiência, ok? Bem, eu aguardo vocês na próxima aula, que vocês tenham uma boa semana e nos encontramos.